5 segundos. Hora da verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Você aí já mentiu? Se a sua resposta foi não, começou agora. É que ao longo da vida vamos contando mentirinhas, a maioria delas inconsequente. Mentimos para agradar o outro. Alguém nos pergunta se está bonita e atendemos ao pedido, mentindo para não desagradá-la. Outra questiona se determinado prato que ela fez está gostoso e respondemos literalmente a contragosto. Está delicioso. Poderíamos citar inúmeras situações onde pequenas inverdades resultaram apenas em consequências irrelevantes para nós e para os outros. Mas e quando um político mente? Quando um administrador público diz que irá fazer aquela obra tão esperada e conscientemente sabe que não será possível? Quando assume determinada posição nas conversas partidárias e momentos depois vai para a mídia e diz exatamente o contrário? Quando o político emite opinião em público e no seu íntimo pensa totalmente diferente? Quando finge se emocionar e nada sente. Quando dá tapinha nas costas de alguém querendo realmente lhe dar um soco no queixo. Quando convida para um café sabendo que irá lhe servir um chá de cadeira. Afinal, quando um político mente, quais são as reais consequências para si e para os outros? Verdade seja dita, não existem consequências para as mentiras políticas. Há tempos percebemos que a política caminha ao lado da mentira e isso já faz parte de nosso cotidiano. Não nos indignamos mais. Estamos anestesiados, apáticos e impotentes. Políticos não mentem, simplesmente mudam de opinião. Ontem, fulano detestava cicrano e propagava suas críticas aos 4 cantos. Hoje, fulano está ao lado de cicrano e quando questionado afirma simplesmente mudei de opinião, nunca fomos inimigos, apenas adversários. Pronto, está tudo explicado. A retórica o envaidece e justifica suas atitudes. Ninguém poderá discordar. A vida caminha célere e a mentira tem pernas longas. Políticos não mentem, apenas não dizem a verdade. A omissão é apenas o cuidado de não dizer o que não precisa ser dito. Quem deseja saber a verdade? A mentira é uma maneira de alimentar a esperança. Pergunta o cidadão, quando o senhor irá atender aquela reivindicação? Resposta do político, estamos estudando e acreditamos que em breve estaremos dando andamento ao solicitado. Pronto, fato consumado. A alegria é mútua. O político sorri e o cidadão também. Não importa o quando. A vida caminha apressadamente e a mentira tem pernas longas. Muitos questionam como um político consegue dizer inverdades com tanta sinceridade. É que mentiras sinceras nos interessam. No fundo, somos coadjuvantes e a farsa é um ato coletivo. Políticos fingindo falar a verdade e cidadãos fingindo acreditar. Fazemos parte da mesma peça teatral e a diferença está na capacidade de atuação. Quando o cidadão comum mente, é ele mesmo, sem disfarces, sem maquiagem, sem fantasia, e o travesseiro posteriormente o acusará. O cidadão comum não sabe vestir a personagem. De verdade, o que lhe falta é talento. Já o político mente porque acredita na sua própria mentira e finge tão completamente que acredita ser real o que criou em sua mente. Para o político, a mentira é apenas um meio, cujos fins particulares ou não justificam-na plenamente. Minto, logo existo. Resta-nos finalmente a profecia dos mais otimistas. A verdade virá após a apuração dos votos na urna eleitoral. A democracia nos libertará. Fica a pergunta, é a urna eleitoral o tribunal que sinaliza onde está a verdade? Ou apenas mais uma de nossas inconfessáveis mentiras? Estamos começando, depois de falar de tanta mentira, o Hora da Verdade. Mais uma edição, nesse dia 21 de maio de 2012, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, já vai marcando aí o nosso telefone 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Hoje a gente vai estar conversando, falando a verdade aqui, com certeza, e eu sempre falo que o programa Hora da Verdade traz a verdade de quem? Da pessoa que aqui vem falar sobre um determinado assunto, e o assunto hoje é sobre informação, tecnologia
E sobre isso a gente convidou, um prazer receber no nosso programa o Dr. Aguinaldo Siqueira Viana. Ele é proprietário, empresário da MedSystem. A gente vai estar falando sobre tecnologia, sobre informação, enfim, sobre gestão e o que a sociedade tem a ganhar com a informática, né, com esse mundo da cibernética. Enfim, é sobre isso que a gente vai estar falando. E o Dr. Aguinaldo, né, para quem não sabe, é o primeiro médico brasileiro, né, a utilizar o computador, né, nas suas atividades. Isso lá há quase 30 anos atrás, quando nasceu a MedSystem. Doutor Aguinaldo, eu queria começar o programa falando daquelas pessoas que são resistentes à tecnologia, né? A gente fala, por exemplo, na função do médico, que o médico, tem muita gente que reclama que o médico hoje, você chega lá para ser atendido no consultório e o médico fala, vai fazer um exame. E aí não tem mais aquela questão do toque, mais aquela questão da atenção personalizada, é só o exame vai resolver tudo. O senhor que foi médico, né, e é médico ainda, embora o senhor já tenha se dedicado há 4 anos, né, mais à questão empresarial, mas como é que o senhor vê a tecnologia e a medicina? Como compatibilizar isso sem perder essa sensibilidade médica que é necessária? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. E aí, como o senhor vê essa tecnologia e a medicina? Eu costumo dizer que a evolução ela é inexorável. Essa resistência, essa negatividade à tecnologia são realmente aquelas pessoas que não se debruçaram, não tiveram interesse, não tiveram a boa vontade de olhar para a tecnologia. Quando nós passamos da pedra lascada para a pedra polida, há alguns dezenas de milhares de anos, isso foi um salto tecnológico. E é sobre a tecnologia que a humanidade caminha. Na área da saúde, todos os bons aparelhos, ou todos os aparelhos que fazem diagnósticos hoje, é tecnologia pura, é software puro. Todos os medicamentos que nós tomamos é software puro. O profissional que tem na sua mente, no seu cérebro, a única fonte de armazenamento e processamento de informações, e principalmente na área da saúde, onde é uma das áreas onde nós mais agregamos informações para o nosso conhecimento como médico, ou paramédicos, ou pessoal da área da saúde, mesmo os gestores, ter o cérebro ou a mente como única fonte de armazenamento e processamento de informações é muito sofrido, é ultrapassado, é muito falho. E as consequências de qualquer falha na área da saúde, eu não preciso nem dizer, porque nós tratamos com vidas. Então, a tecnologia, o software, o computador, ele veio para simplificar a nossa vida. Ele veio como uma memória paralela, ele veio como um escravo dedicado a nos afastar, a nos eliminar a nossa rotina, que é o que nos leva à exaustão. Então a questão não é a tecnologia, é o estado mental que nega, que é resistente a isso. Mas todos aqueles que compreendem e utilizam uma boa tecnologia só têm a ganhar e os benefícios se estendem ao próximo, ou seja, aos clientes. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe, um médico, se eu bem entendi o que o senhor está dizendo, se o médico sabe usar a tecnologia, ele tem mais tempo para se dedicar pessoalmente ao paciente. Ao paciente, ele tem mais tempo de ser carinhoso, ele tem mais tempo de fazer pesquisa. Mas principalmente a tecnologia sendo um escravo, executando aquilo que é rotineiro e ele podendo fazer uma medicina ou uma atenção acadêmica ao cliente numa velocidade muito maior, com muito mais precisão, ele falha menos, ele erra menos. E o tempo que lhe sobra, ele vai dedicar
ao seu cliente. Mas o senhor acha que está acontecendo isso? Porque, por exemplo, o que a gente às vezes fala é que o senhor está dizendo assim, que a máquina, assim como o automóvel, assim como qualquer equipamento que chegou, ele não é para nós sermos escravos dele, ele que veio para nos servir. No caso do software também. O senhor acha que os médicos, além de outros profissionais, estão sabendo usar essa tecnologia com essa formatação que o senhor está dizendo? Ou os médicos também estão sendo escravos da tecnologia? Ou seja, eu chego lá para atender, ele fala assim, olha, vou ver o que está dando no exame. E isso, como é que o senhor enxerga isso? Os médicos estão sabendo usar a tecnologia? A informática ela é muito recente na história da humanidade. Se nós formos ver mesmo, a informática aplicada, ela tem 35 anos, 40 anos. É a ciência que mais rápido evoluiu na história da humanidade. É a ciência que mais impacto trouxe para a humanidade. Tudo que nos envolve hoje é software. Da sua gravata, ao seu paletó, ao nosso prédio, a esse vidro, meu relógio, é software puro que nos envolve, né? Então, há um momento, essa transição dá um momento de crise. Mas é só um momento. Mas, se as pessoas procurarem bem e procurarem software, soluções ou sistemas de soluções inteligentes, eles não vão ter crise nenhuma em assimilar a tecnologia, em desfrutar da tecnologia, em levar qualidade e valores, agregar qualidades e valores a si mesmo e ao próximo, que são o nosso cliente, que é o nosso foco. São as pessoas a quem nós devemos dar atenção. E não é mais carimbos, não é mais planilha, não é mais papéis, não é mais burocracia que vai resolver isso. São sistemas inteligentes. E já existem sistemas fantásticos, que não exigem conhecimento algum das pessoas. Eu digo, com a minha experiência, que as pessoas hoje desfrutam da tecnologia muitas vezes sem perceber. O seu automóvel é tecnologia pura. Avião você voa em cima de um monte de computadores, é software puro, não é mesmo? Então, é uma questão de se dedicar. Isso é o que eu digo sempre. Às vezes a pessoa leva 6 anos namorando, 2 para casar, 6 anos fazer medicina, 3, 4 pós-graduação, e não dedica uma semana, 15 dias a um instrumento que vai lhe ser útil para o resto da sua vida e para o resto da vida dos seus clientes. Eu penso da mesma forma em relação à tecnologia. Claro que ela bem utilizada, né, que é o que a gente sempre fala, ela se traduz assim como algum objeto, como qualquer objeto, qualquer instrumento, que faz com que você possa se dedicar mais àquilo que é mais humano. Não é? Sem dúvida. Então, você tendo a tecnologia para auxiliar, você pode dedicar-se ao humano. E o que às vezes acontece é que as pessoas fazem da tecnologia o seu único instrumento. E aí o humano perde-se nessa história toda, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito de tempo, né? Hoje ninguém tem tempo. E algumas pessoas defendem a ideia que a tecnologia que veio para nos deixar mais tempo para fazer outras coisas, ela está nos consumindo mais tempo. Como é que o senhor vê esse antagonismo? Não, se você usa uma tecnologia ultrapassada, errada, ela realmente desgasta. Eu chamo de carregar pedras com a tecnologia. Então você tem que selecionar boas empresas, boas soluções, boas assistências e principalmente empresas que te evoluam, porque a tecnologia ela evolui muito rápido. O que te é fantástico hoje, daqui 4, 5 anos está ultrapassado, é carroça. Então, a empresa que vai dedicar um contrato com você, ela tem que te assistir e te evoluir em tempo real, permanentemente. Isso é o que nós fazemos com o Brasil inteiro, através das minhas empresas. Mas alguns desvios da medicina, que você citou aí 2 vezes, que é relacionado aos exames, são algumas coisas que são meio que importadas de algumas culturas de medicina, como nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos nós importamos os aparelhos, transferir o diagnóstico e não prestar atenção ao cliente.
ao paciente, antigo paciente, hoje cliente, e sim ao exame dele. Isso é uma cultura americana, mas também é o que nos garante quando nós somos processados pelo cliente em alguma falha médica. Então, paralelamente, nos Estados Unidos, quase 18% do custo da saúde são processos médicos. Isso está vindo para o Brasil. Então, muitas vezes, o médico é obrigado a, às vezes, não enxergar o cliente. Eu enxergo um juiz. Se eu falhar com você, você me processa, é a minha casa, meu carro, meu esforço, minha história, vai por água abaixo. O erro médico, né? A falha, o erro médico. Então, eu sou obrigado a me garantir como? Pedindo um monte de exames e eu não te interpreto como pessoa, eu interpreto os exames. São equívocos que na formação da medicina, que também nossas faculdades não estão lá grandes coisas, o indivíduo busca segurança nos exames. Então, esses equívocos, esses desvios, eles não têm nada a ver com a tecnologia, é uma questão operacional, social, legal, ética, e não tecnológica. Mas a tecnologia, sim, vai te dar apoio para que você fale menos, como eu disse. Não tenha na sua mente sua única fonte de armazenamento e processamento de informações. Um momento você vai falhar. Sempre. Vou fechar esse bloco aqui. A gente está conversando com o Dr. Aguinaldo, né? O Dr. Aguinaldo Siqueira Viana. Ele é empresário da área médica, principalmente da área de softwares, de gestão de tecnologia aí para várias empresas, tanto na área médicas, de educação, enfim, ele vai estar citando mais isso, mas é importante esse papo, porque às vezes a gente ou fica muito favorável à tecnologia ou também se retrai porque não tem acesso, ou porque acredita que a tecnologia nos desumaniza, e é legal esse papo para a gente entender um pouco o equilíbrio da tecnologia na vida do cidadão. Eu vou fechar esse bloco perguntando, já que a gente está falando de saúde, hoje a gente sabe, doutor Aguinaldo, da saúde pública, que é tão discutida no Brasil, em Poços de Caldas, e eu queria que o senhor falasse então no próximo bloco, sobre saúde pública e tecnologia. Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.